Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Fla Nação VP, trazendo para vocês um aparato de notícias do Mengão queridão, porque daqui a pouquinho o Flamengo enfrenta o Fluminense. Às 16 horas teremos aí a 15ª rodada desse certame nacional. O Flamengo está a 13 pontos e um jogo do Botafogo, que venceu ontem a equipe do Red Bull Bragantino. Então é importante para o Flamengo vencer esse jogo. Às 14 horas eu vou estar ao vivo com a Mirinha lá no Fla Nação VP, fazendo aquele pré-jogo legal. Mas se você não tem tempo, não pode ver o pré-jogo porque está trabalhando, está com a família curtindo esse domingão, qualquer motivo que seja, eu resolvi fazer aqui um aparato das notícias para você ficar por dentro de como o Flamengo vai para o jogo de hoje e de tudo que está acontecendo com o Flamengo, tá? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que o Flamengo segue firme por reforço, sim. A situação do Claudinho deve começar a ser definida amanhã, segunda-feira. Ontem, a equipe do Zenit venceu a Supercopa da Rússia. Apesar do Claudinho ter ficado triste, ter ficado chateado de ter sido substituído, o treinador entendeu bem a situação e acabou preservando o atleta de qualquer tipo de crítica. Mas, pelo que a gente se informou, a partir de amanhã, segunda-feira, eles vão começar a conversar com a diretoria do Zenit para começar a melhorar a situação, para ter uma negociação. Caso o Zenit mostre interesse em negociar com o Flamengo, porque o Zenit sabe que se o Flamengo ofereceu 15 milhões de euros, o Flamengo não vai muito mais longe do que isso. O Flamengo não vai dobrar o valor para 30 milhões de euros. Então o Zenit já vai ficar sabendo se vai ou se não vai abrir negociação com o Flamengo, e aí eles vão comunicar o staff do Claudinho, e aí pode ser que a diretoria rubro-negra viaje à Rússia sim para resolver, para equacionar os problemas. Mas pelo que eu sei, se a diretoria viajar é porque tem pelo menos um sinal verde do clube russo que há possibilidade de negociar dentro de um parâmetro estabelecido pelo Flamengo em questão de valores. O Flamengo colocou 15 milhões, o Flamengo não vai a 30, vai a 16, 17, 18 milhões, ok? Ontem, o Nicolás de la Cruz encantou o mundo do futebol. Eu venho falando há muito tempo para vocês que o Nicolás de la Cruz é muito bom jogador, que o Nicolás de la Cruz sabe fazer várias funções no meio de campo, e muitas pessoas falavam para mim, vocês enchem muito a bola do Nicolás de la Cruz, não sei o que tem. Ontem ele deu um passe, uma fatiada tão bonita, tão bacana na bola, que todo mundo ficou de cara, todo mundo ficou espantado, todo mundo ficou assim, que jogador é esse? Eu já havia dito isso para vocês, só que agora dificilmente o atleta vai vir para o Flamengo. Ou o Flamengo vai lá e banca a multa do cara de 16 milhões de dólares, ou dificilmente ele vai vir. Há quem diga que nem se o Flamengo pagar a multa ele vem agora, porque o atleta está se sentindo muito querido, está gostando do que está vivendo no River Plate e da proposta que eles fizeram para esses últimos 6 meses que ele vai ficar por lá. Eu acreditaria no Nicolás de la Cruz vindo em janeiro. Agora, eu tenho muitas, mas muitas dúvidas mesmo se o Flamengo conseguiria contratá-lo, mesmo pagando a multa. Mas agora vocês viram do que se trata Nicolás de la Cruz, porque que eu sempre enchi tanto a bola dele, né? Então, a partir de amanhã, o Flamengo vai começar a definir sua vida com relação a reforços, até porque a gente está entrando nas 2 últimas semanas de janela de transferências abertas. O Flamengo também vai intensificar a situação do Alex Telles, tá? Mas olha só, falando do jogo de hoje contra o Fluminense, o Flamengo precisa muito intensificar as situações do Alex Telles, porque para o jogo de hoje, por exemplo, nós não teremos o Ayrton Lucas, que está suspenso devido ao 3º cartão amarelo. O técnico Jorge Sampaoli pode improvisar uma linha de 3 zagueiros, jogando com o Rodrigo Caio, Davi Luiz e o Léo Pereira, com o Léo fazendo às vezes lateral esquerdo quando precisar, como o Jorge Sampaoli já fez várias vezes durante essa temporada. E com o Cebolinha jogando mais à frente, fazendo uma ala, um vai e vem ali naquela ala. Mas ele pode fazer o simples, coisa que dificilmente a gente vê o Sampaoli fazendo, mas que pode acontecer, colocando o Felipe Luiz por ali. Se ele resolver fazer o simples, o Flamengo pode ir a campo com Matheus Cunha, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Alan no lugar do Eric Pulgar, que está lesionado, né? Tá com aquela dor muscular na coxa. Thiago Maia, com 2 cartões pendurados, deve ficar no banco de reservas. Então vamos lá, o meio de campo seria Alan, Vitor Hugo e Gerson. Mais à frente, nós teríamos Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabriel, com o Pedro ficando no banco de reservas mais uma vez. Mas essa é a escalação convencional, a escalação mais trivial. Eu não sei se o Jorge Sampaoli vai fazer a escalação tradicional mais trivial. O fato é que Flamengo
e Fluminense se enfrentaram no Campeonato Brasileiro por 65 vezes, com 25 vitórias do Flamengo, 16 empates e 24 vitórias da equipe do Fluminense. Com a vitória do Botafogo ontem, a tabela do Campeonato Brasileiro ficou: Botafogo com 39 pontos, Flamengo na segunda colocação com 26, Grêmio na terceira com 26, Fluminense na quarta colocação com 24, Palmeiras na quinta também com 24 pontos. O Palmeiras joga hoje às 18h30 contra o Internacional de Porto Alegre, lá em Porto Alegre. Se os caras ganharem, eles fazem 27 pontos. Se o Fluminense vencer o Flamengo, o Fluminense também vai a 27 pontos. Então, Fluminense e Palmeiras passariam o Flamengo e Grêmio, jogariam o Flamengo para a quarta colocação do Campeonato Brasileiro e tiraria o Grêmio do G4. Por isso é muito importante o Flamengo vencer, porque o Flamengo vencendo o Fluminense hoje, o Flamengo permanece na segunda colocação, a 10 pontos do líder Botafogo, que vem fazendo uma campanha invejável. O Botafogo vai quebrar os recordes de 2019 do Jorge Jesus e vai forçar todos os outros times a irem atrás também, a quebrarem os seus recordes, a fazerem o seu melhor campeonato. E é bom, gente, a gente tem que reconhecer mérito dos adversários. O que o Botafogo vem fazendo até aqui é espetacular. Se eles vão ter fôlego para ir até o final assim, nós não sabemos. O que nós sabemos é que para a gente conseguir pegar os caras, nós vamos ter que jogar o nosso melhor futebol, vamos ter que apresentar a melhor qualidade desde 2019 para a gente conseguir ganhar o Campeonato Brasileiro. A Fabrício, não importa como começa, e sim como termina. É verdade, o Flamengo já ganhou o Campeonato Brasileiro liderando só a última rodada. Mas a gente não pode desgrudar, a gente tem que estar lá pertinho. E para isso a gente tem que vencer hoje. O Grêmio ainda não nos ameaça. Como ontem nós tivemos Corinthians e América Mineiro jogando pela Copa do Brasil, neste final de semana o Grêmio não joga, porque o jogo é contra o Corinthians. A CBF ainda não marcou data para saber quando esse jogo vai acontecer. Também não teremos América Mineiro e Vasco, pelos mesmos motivos. Então o Flamengo não sofre ameaça do Grêmio nessa rodada. Os próximos jogos do Mengão Queridão são dia 22 contra o América Mineiro, ou seja, o Flamengo tem essa semana livre. O Flamengo joga hoje, domingão, tem a semana toda livre para poder treinar e enfrenta o América Mineiro no próximo sábado. Depois o Flamengo vai ter mais uma semana livre de treinos, porque vai enfrentar o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais apenas no dia 29 de julho. E aí o bicho começa a pegar. No dia 3 de agosto, numa quinta-feira às 21 horas, a gente pega o Olímpia no Maracanã. Depois, no dia 6, a gente pega o Cuiabá no Mato Grosso pelo Campeonato Brasileiro. E no dia 10, outra quinta-feira às 21 horas, a gente pega o Olímpia lá no Paraguai, jogo de volta que já está com ingressos esgotados, Independente del Chaco, um estádio monumental, um estádio tradicionalíssimo da Libertadores, Defensores del Chaco, Independente não, Defensores del Chaco, vai estar lotado de torcedores do Olímpia para esse jogo contra o Flamengo, jogo de volta da Libertadores, ou seja, os próximos 5 jogos do Flamengo, o Flamengo tem apenas 2 jogos em casa, 3 jogos fora, vai viajar para Minas Gerais, vai viajar para o Mato Grosso e depois vai viajar para o Paraguai. Ou seja, o Mengão Queridão tem que correr e correr muito atrás dos pontos agora, porque a coisa vai começar a funilar e vai ficar cada vez mais difícil. Olha, eu te espero daqui a pouquinho, às 14 horas. Está faltando menos de 1 hora para a gente se encontrar ao vivo lá no Fla Nação VP. Mas se você não puder ir, você já está por dentro de tudo. Contratações, escalações, tudinho aqui no nosso Resenha Rubro Negra. Se inscreva, divulguem o nosso canal, nos ajudem a crescer aqui no YouTube. Tamo juntos, nação. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.